Olá, você está assistindo uma aula sobre manejo cirúrgico em pacientes com hipertensão, tá ok? Essa aula eu planejo e demonstro ela exatamente porque, assim, querendo ou não, tem uma alta prevalência disso na sociedade, né? A gente, cada dia que passa, tem mais pacientes hipertensos, cada dia que passa, tem mais pacientes que precisam, né, de uma atenção no manejo cirúrgico. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Fazendo uma parte de introdução enquanto a turma está entrando, tá joia? E a gente vai conversando um pouco aqui, mas boa noite a todos. E aí, o que acontece? Quando a gente vai pensar no paciente hipertenso, é uma doença altamente prevalente, então toda hora a gente vai bater isso na nossa porta. A questão é, no caso que a gente sempre leva muito para terceiro molar, que é sempre é a cirurgia mais recorrente nossa, é a mais comum, pensando nas mais complexas um pouco. Só que ela foge um pouquinho porque a gente tende a atender pacientes jovens, e pacientes jovens não costumam ser hipertensos, né? A gente vai costumar a ter pacientes hipertensos, pacientes com mais idade. Eu costumo falar que meus pacientes que eu vou fazer implante, eles já vêm com um pacotinho. O pacotinho que é? Hipertensão, diabetes e hipotireoidismo. Isso já vem de praxe, com as medicações e tudo mais que eles já fazem uso. Então, mas, de qualquer maneira, como no terceiro molar não é tão comum, mas a gente não opera essa terceiro molar. Eu foco tanto, a gente baixa. Boa noite, tudo bem, Gil? E aí, o que acontece? Conforme a gente vai falando do siso ali, porque ele é o mais recorrente, é o mais complicado, é o mais trabalhoso. Entretanto, pessoal, o que acontece? Se você faz siso bem, qualquer cirurgia você vai fazer bem. Uma cirurgia com finalidade protética, você vai fazer bem. Uma frenectomia, um tracionamento de canino, enfim, qualquer outro tipo. Um implante, por exemplo, você vai fazer muito bem. Por quê? Se você pegar e fazer, você sabe as técnicas cirúrgicas, você sabe o manejo, você sabe ali a incisão, a divulsão, você tem uma boa sutura, você tem uma boa ostectomia, odontodissecção, você vai fazer uma preparação para implante muito boa. O que eu estou querendo dizer? Eu sempre foco muito no terceiro molar, porque eu acho no terceiro molar mais difícil que a instalação de um implante, por exemplo, mas os princípios cirúrgicos, pessoal, são os mesmos. Existem os 4 pilares cirúrgicos, os 4 passos cirúrgicos, que não vai mudar em qualquer cirurgia, tá certo? Eles são sempre os mesmos, tá? E por que é sempre mais comum a gente pensar no paciente diabético, aquele paciente mais velho um pouco? Porque a hipertensão, ela tem, entre uma das causas dela, certo? Normalmente vai ser relacionada aos nossos hábitos, tá? Ela pode ser consequência de algumas patologias, como a insuficiência renal, como alguma outra desordem, certo? Algum outro problema, mas normalmente ela é mais atrelada a quê? A hábitos deletérios, como por exemplo, tabagismo, má alimentação, sedentarismo, alcoolismo. Tudo isso tende a gerar subir a pressão arterial e levar a pessoa a desenvolver a doença, tá certo? Então, o que acontece? A gente para pensar que cada dia que passa, agora que está tendo uma inversão, né? As pessoas estão ficando mais, vamos dizer, elas estão começando a ficar agora, prestar mais atenção na saúde, porque até então não prestavam, tá todo mundo nem aí. A incidência de pacientes, tá, hipertensos no nosso dia a dia, ela vai ser extremamente alta e a gente vai ter que prestar atenção nisso e saber como manejar, porque o procedimento cirúrgico não muda, tá? A extração em A, se nós sendo um paciente hipertenso ou não, a extração é o mesmo. O paciente mesangulado, o dente mesangulado é mesangulado, pronto, acabou. A odontodissecção, a ostectomia é a mesma. A questão é como que vai ser essa cirurgia, qual anestésico que a gente vai poder utilizar, quais medicamentos a gente vai poder prescrever, tá certo? E o paciente está hipertenso, a primeira coisa, certo, pessoal, que a gente tem que pensar é o seguinte: como que é a nossa relação médico-dentista? Porque a gente precisa automaticamente de ter essa relação, tá ok? A gente tem que se comunicar com a equipe médica. Responde aqui para mim, quem que já pediu autorização para médico para fazer algum procedimento? Fala assim, eu, fulano de tal, paciente assim, assado, solicito autorização para tratamento. Quem já fez isso aqui alguma vez? Manda aqui para mim. E se eu falar para vocês, pessoal, que eu não peço autorização para médico? Não peço. O que a gente tem que fazer? A nossa relação médico-dentista, como que eu costumo trabalhar, tá? Paciente hipertenso, eu pego e falo para ele, como que a gente deve conduzir? Na hora de fazer o relatório, falo assim, paciente pode ser atendido? Não é a maneira correta de a gente trabalhar, tá? Como que a gente vai trabalhar é o seguinte, paciente, o Zé, ele apresentando necessidade de tal procedimento cirúrgico, extração dos 4 molares, por exemplo. Vou utilizar
Anestésico, qual anestésico eu vou utilizar que eu já está planejado? Qual que vai ser a medicação? Qual que vai ser todo o protocolo medicamentoso? Normalmente eu prescrevo o seguinte, eu já coloco assim, ó. Onde será utilizado lidocaína 2% com para 100 mil de epinefrina. A epinefrina é extremamente necessário para garantir o tempo anestésico e a hemostasia. Então eu já justifico, tá bom? O uso da adrenalina, a gente já tem que justificar quando ela é possível de ser utilizada, tá, pessoal? Isso a gente vai abordar daqui a pouquinho, eu vou entrar nesses pormenores, tá? Eu já falo isso, vou prescrever lisador, dexametasona, amoxicilina, se for o caso, se for necessário de antibiótico ou não, e vou prescrever midazolam 7,5 miligramas 1 hora antes do procedimento, isso para controle de ansiedade e estresse. Eu já entrego o protocolo medicamentoso para o médico e o paciente apresentou X pressão arterial no exame clínico, por isso solicito valores pressóricos mais próximos possível do normal. Ou seja, eu falei para ele o que eu vou fazer, o que eu vou utilizar e o que eu quero, e não autorização. Por que eu falo que a gente não deve pedir autorização? Esses dias aí, vocês viram até que eu estava fazendo a cirurgia, até que eu postei a foto ontem da paciente sendo monitorada durante a cirurgia, eu vou explicar o porquê daquilo, como que eu utilizo, quando a gente deve utilizar aquilo. Mas uma outra paciente, fiz essa prescrição, fiz esse encaminhamento, e o médico manda assim para mim, pode operar a paciente. Pressão arterial do paciente, 22 centímetros de mercúrio por 18. Gente, tá totalmente fora, não pode atender isso. Mas o médico autorizou. A carta médica com autorização não tira respaldo nenhum nosso, tá? A responsabilidade é toda nossa. A responsabilidade é de quem procede. Então a responsabilidade é minha. Eu falei só assim pra ela, me desculpa, eu não pedi autorização pra ele, eu pedi pra ele abaixar a tua pressão, e você voltou com a pressão do mesmo jeito que você tava. Então, ou você troca de médico, ou você volta lá. Aí ela voltou, depois voltou aqui, a pressão dela tava, eu acho que ela teve, tava 19/15, certo? Então, ou seja, tava alta ainda, já tá baixando, falei, então vamos esperar um pouco, para terminar, chegar em valores pressóricos adequados. Mas aí eu falei para ela, não, vamos esperar enquanto isso. Mas nesse segundo retorno, aí o médico já começou a fazer acompanhamento, tá? Aí tipo assim, todo dia ela tá indo lá, fazendo, monitorando, vendo como é que tá a pressão arterial. Alterou a medicação dela, ou seja, agora ele está fazendo alguma coisa, então ele não queria fazer. Então, por isso que a gente não pode aceitar a autorização, a gente tem que solicitar o procedimento. Assim, eu quero isso, eu quero que chegue ali. É óbvio que já teve caso de paciente para mim, em que o médico falou assim, Geraldo, ele mandou por escrito, não lembro dizer ele certinho, mas ele falou mais ou menos assim, Geraldo, nem esse valor de pressão, 12/8 não vai chegar. Esse paciente é hipertenso, a pressão basal dele é tal. Mandou a resposta desse jeito, falou assim, e segue o teu protocolo. A resposta é diferente. Não é você pode operar. O teu paciente é assim, assim, assado, e você tem que fazer isso. Agora, a responsabilidade depois era minha. Certo? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E aí, a gente sempre vai ter aquela resposta também, não utilizar vasoconstritor. Igual eu já antecipei, eu sempre falo que eu vou usar vasoconstritor, que eu vou ter, e o porquê que eu vou ter o vasoconstritor. Tá certo? E aí, não costumo ter uma resposta negativo, assim, não, tem que remover o vasoconstritor. Não tem, nunca tive esse problema. Mas porque eu já justifiquei no encaminhamento, na solicitação, já vai a justificativa do vasoconstritor. E aí, pessoal, por que a adrenalina, ela é tão questionada e tanto solicitada pelos médicos para ela não ser incorporada no anestésico local, para a gente utilizar o anestésico local sem o vasoconstritor, principalmente paciente hipertenso ou até mesmo paciente que tem arritmia, paciente que tem outras cardiopatias. Porque é o seguinte, primeira coisa, a adrenalina ela vai aumentar a frequência cardíaca, tá certo? Além dela aumentar a frequência cardíaca, ela vai aumentar o volume sistólico, ou seja, o coração vai aumentar o bombeamento dele, ele vai bombear mais sangue. Se aumentou a frequência cardíaca e aumentou o volume sistólico, automaticamente aumentou o débito cardíaco. O débito cardíaco, pessoal, que é aquele sangue, que é o volume de sangue bombeado pelo coração dentro de 1 minuto. Então, você aumentou, você está exigindo mais aquele coração. Aquele coração, ele já está bombeando mais. Ele precisa como se diz, de uma maior atividade. Se ele está trabalhando mais, ele vai demandar mais oxigênio. O miocárdio vai precisar de mais
das artérias coronárias, ou seja, aquele paciente que já está indo para angina, agora estou mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo dentro das cardiopatias, indo para angina, indo para infarto miocárdio, aqui já começa a comprometer, porque já está meio que entupido, as artérias elas já estão meio que obstruídas, e em contrapartida o coração está precisando de mais oxigênio. Então aí a gente vai tendo uma diferença, certo? E em contrapartida, ainda para piorar, a adrenalina ela promove uma vasoconstrição periférica que auxilia a elevar a pressão arterial. Então, ou seja, tudo isso é o combo, certo, que a adrenalina promove, certo? Mas, Geraldo, como que ela vai fazer isso tudo? É porque é o seguinte, na musculatura, nos vasos periféricos, que é o que nós atuamos, na cavidade bucal, quando a gente faz uma anestesia, seja ela qual for, seja ela troncular ou não, a gente vai atuar em receptores alfa-1, que vai promover a vasoconstrição na região. Entretanto, na hora que esse medicamento, na hora que a adrenalina é absorvida, ela vai parar em receptores beta-1 no coração. E aí, no coração, nesses receptores beta-1, vai gerar toda essa transformação aqui a respeito de frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco, tudo que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Então, por isso que a adrenalina ela é tão complicada, ela é tão, como que fala? Solicitada pelos médicos, para não ser utilizada, tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Se automaticamente a pressão arterial ela vai elevar por conta da administração da adrenalina, da epinefrina, certo? Qual que é a dose máxima, então, que a gente vai poder utilizar? A dose máxima, pessoal, é 0,04 miligramas, tá? Mas fala, Geraldo, mas o que isso equivale? Vamos lá. Um tubete anestésico de adrenalina 1 para 50 mil, a gente vai ter aproximadamente 0,36 miligramas. E aí, pessoal, então vamos supor, então a gente já administrou a adrenalina, que ela vai elevar a pressão arterial. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem a dose máxima, né, que eu já falei que é 0,04 miligramas, tá bom? E aí, 1 para 50 mil, ou seja, um tubete anestésico, ele vai ter aproximadamente 0,036, ou seja, quase 0,4. Automaticamente, se for adrenalina 1 para 50 mil, você pode usar um tubete anestésico apenas, tá bom? Isso aqui, pessoal, o 0,4 eu estou considerando pacientes hipertensos. Obviamente, se for um paciente ASA 1, ou seja, aquele paciente sem doenças sistêmicas, o paciente saudável, ótimo, beleza. Aí é outro cálculo, é outros problemas, é outras coisas, tá certo? Hoje a atribuição aqui é paciente hipertenso. Agora, já no paciente, já no tubete anestésico, com adrenalina 1 para 100 mil, ou epinefrina, a gente vai ter ali 0,18 miligramas por tubete, ou seja, quase 0,02. E aí vai corresponder, então, a gente poder utilizar 2 tubetes anestésicos, tá? E aí a gente pode utilizar, às vezes, o anestésico, a lidocaína, tá? Com epinefrina, 1 para 200 mil. E aí vai ser 0,009, tá? Que vai dar aproximadamente ali, quase 0,04, e poder utilizar 4 tubetes anestésicos, tá? Isso é como regra geral. Se o paciente é hipertenso, eu tenho que utilizar 1, 2 ou 4, tá certo? Se for utilizar a adrenalina, porque você deve estar pensando, William Oliveira, ASA 3, professor, vamos chegar lá, tá, William? Ainda vou falar a respeito dos estágios da hipertensão, tá bom? Desde o pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2, que aí a gente vai entrar também na parte do ASA 3, tá joia? Já tá quase chegando lá, já eu chego nessa, tá bom? Então aguenta um pouquinho. E aí, pessoal, depois da prilocaína, que é o outro, a prilocaína com 3%, com felipressina 0,03 unidades internacionais por ml, aí esse volume, esse sal anestésico, essa substância, para a gente utilizar no paciente hipertenso, é 0,18 unidades internacionais, que vai aproximadamente 3,5 tubetes anestésicos. Então a gente arredonda aqui um pouquinho para baixo e põe 3 tubetes anestésicos de prilocaína, tá bom? Aí tem gente que já deve estar perguntando, Geraldo não vai falar assim, vasoconstritor? Qual foi a maior pressão que posso fazer uma exodontia? Jéssica, daqui a pouquinho a gente vai abordar também isso, tá? Já vou quase entrar nessa etapa aqui, ó. Só vou falar da mepivacaína, tá bom? Que é a respeito do anestésico sem vasoconstritor. E aí a gente já começa a entrar na respeito até onde a gente pode ir, qual pressão a gente pode ir, como que a gente vai manejar em cada situação, tá joia? E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai ter a mepivacaína, 3%, sem vasoconstritor, eu particularmente, por nada, eu quase não uso, nunca usei. Sabe por quê? Se a gente for pensar no procedimento cirúrgico, não dá.
ela não vai me promover hemostasia e ela não vai me dar tempo cirúrgico. São duas coisas que eu preciso. E não adianta eu ficar injetando anestésico, porque eu tenho volume também que eu posso concentrar. Eu não posso ficar injetando. Então, pessoal, a respeito da mepivacaína, não utilizo. Prilocaína com felipressina. Em alguns casos eu utilizo, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Na maioria das vezes eu só vou utilizar lidocaína ou articaína. Lidocaína e articaína pode ser muito bem trocado aqui, não tem problema nenhum, só anestésico, tá? A questão é com o vasoconstritor. Então, se quiser utilizar articaína, 1 para 50 mil, 1 para 100, 1 para 200 mil, beleza, não tem problema nenhum. Quer usar lidocaína? Pode também, tá joia? Aí vai de qualquer um. Pessoal, é o seguinte, então a primeira coisa, agora eu vou, para entrar em cada etapa, o que a gente pode fazer em cada paciente hipertenso, vamos pensar na pressão arterial, tá bom? Pressão arterial até 12/8, certo? Ou 120 por 180 milímetros de mercúrio. Para hipertensão, de 120 a 139 milímetros, tá ok? Ou de 80 a 89, tá certo? Hipertensão estágio 1, tá? De 140 até 159, ou de 90 a 99 milímetros de mercúrio. Estágio 2, tá? Maior que 160 milímetros ou maior que 100 milímetros de mercúrio. Como que a gente vai resumir? Eu não fico decorando essa tabela, tá, pessoal? Tanto é que eu tenho ela anotada aqui, ó. Tá? Aqui do esqueminha que eu costumo fazer. Por que a gente não precisa ficar decorando? Eu não gosto de decorar nada. Eu gosto de entender as coisas. Então, primeira coisa. Teve uma elevação da pressão arterial? Opa, show de bola. Vamos conduzir então. Vamos pensar como que vai fazer. Eu vou lá, rapidinho, eu tenho o livro que eu sigo muito, que é o livro do Eduardo de Andrade, eu olho lá e aí eu vejo o que eu vou fazer, tá certo? Qual que é a conduta. Na verdade, qual que está a pressão, qual estágio que está. Se é hipertensão, estágio 1 ou estágio 2. Por quê? Se a gente tiver um paciente com pré-hipertensão, a gente pode ficar mais tranquilo, tá? A gente não precisa ficar tão preocupado, não precisa ter controle tanto com quantidade anestésica. A principal coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, e muito bem, é utilizar uma sedação. O paciente hipertenso, 100% das vezes a gente está trabalhando com sedação. O que eu penso? Se o paciente, tá, ele está com um pouco de pressão arterial elevada, que seja, ele já vai na hora do procedimento, devido a estresse, dor, o receio dele, medo, ele já vai vai levar ainda mais, certo? Se a anamnese está alta, no procedimento cirúrgico vai aumentar. Então, o que a gente faz? A gente tem que entrar com sedação, tá bom? Sedação por óxido nitroso ou, como muitas vezes eu uso, midazolam 7,5 mg uma hora antes do procedimento. Se for paciente adulto, paciente idoso, lorazepam, tá bom? 2 mg 2 horas antes do procedimento. A gente tem que sedar. Por quê? O paciente, por mais que ele queira ficar nervoso, por mais que ele queira ficar ansioso, por mais que ele queira se estressar, ele não vai conseguir. Tá bom? Porque a medicação vai segurar um pouco pra gente, tá bom? Eu tô com um caso complicado, que é dessa paciente, até que eu falei pra vocês, que aí tá baixando tudo. Eu entrei com um protocolo de sedação, né? Entretanto, ela tem efeito paradoxal, ou seja, em vez do midazolam acalmar, ela agitou ela. Então, eu não tive efeito favorável com o benzodiazepínico nessa circunstância, então eu tô meio travado no caso dela, sabe? Aí eu tô esperando um pouco o tratamento médico surtir um pouco mais de efeito para operar ela com mais segurança. Diabético, hipertenso, idoso, posso passar essa medicação? Sim, Jéssica. No paciente idoso, seja ele diabético ou hipertenso, é muito bom você utilizar. Entretanto, usa lorazepam, tá? Porque o que acontece? O benzodiazepínico, ele é mais lipossolúvel, ele vai acumular mais no tecido adiposo, e um paciente idoso, ele tem mais tecido adiposo, um paciente idoso tem mais tecido adiposo que um paciente jovem. Então, o benzodiazepínico, ele vai acumular mais e vai gerar um efeito mais exacerbado nesse paciente, tá bom? E aí você vai passar algum susto por isso. O que eu reconselho então? Lorazepam, que a lorazepam ela é menos lipossolúvel, então ela vai ter um efeito no paciente idoso menor, tá certo? Aí lorazepam, 2 mg uma hora antes, beleza? E aí, pessoal, a gente vai entrar então no paciente com estágio de hipertensão estágio 1, aquele que vai estar entre 140 mg por 159, 90 por 99, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer quando a gente está nessa faixa, tá certo? Cirurgias eletivas e de urgência, tá bom? Pode fazer um implante para paciente estágio 1, ou seja, que a pressão dele estiver lá 15 por 9, 15 por 9,5? Pode, tá sussa. O que você vai ter que fazer ali? Agora, aqui a gente vai ter que controlar a quantidade anestésica. Aqui eu já não posso utilizar mais quantidade anestésica, a Deus dará. Aqui a gente já tem que começar a controlar, tá certo? É muito importante nessa circunstância aqui, ó, você já utilizar
monitoramento da pressão. Você já vai estar monitorando, igual esses dias eu estava monitorando a pressão. Eu gosto de deixar aquele de pulso, pessoal, embora ele não seja tão fidedigno quanto dizem, mas como ele já fica ali no braço do paciente, eu por cima do campo fenestrado, eu clico. Se o paciente está com dor, certo? Mas está descompensado, ou seja, ele está hipertenso, eu vou abordar daqui a pouco, mas é o seguinte, se ele tiver no estágio muito elevado, aí tem que ser ambiente hospitalar. A gente não deve atender, tá? Mas eu vou chegar nessa etapa ainda, viu, Milena? Porque aqui a gente está na hipertensão estágio 1, a gente está começando a complicar. Eu comecei do zero, paciente saudável, normal, paciente pré-hipertenso, agora estamos no hipertenso estágio 1. Então, conforme for complicando, você vai ver que as nossas regras que a gente pode utilizar vai só reduzir, tá? A gente não vai poder ficar usando de tudo que puder à vontade, independente do paciente estar com dor. Tem umas regrinhas aqui, peraí, tá bom? Então, a gente vai estar sempre monitorando a pressão do paciente. Na hora que eu vou ali, durante o procedimento, dá uns 10 minutinhos, eu vou lá, aperto, ele automaticamente, o aparelho já está no pulso dela, já pega, e aí já vai reduzindo e volta. Captopril 25mg dá certo, professor, nesse caso da Milena? Dá, ele vai dar, porque ele é um antihipertensivo. A questão é, nós não estamos respaldados para fazer isso, tá? Se acontecer alguma coisa, nós não temos nenhum respaldo, tá bom? Não é uma atribuição odontológica prescrever ou medicar captopril ou qualquer outro antihipertensivo. A legislação brasileira é muito clara a respeito da parte de medicação. Você pode utilizar qualquer medicamento. Eu, você, qualquer um de nós aqui, nós dentistas, nós podemos utilizar qualquer um, desde que tenha aplicabilidade dentro da odontologia. E o antihipertensivo, por mais que a gente está controlando a hipertensão do paciente, a gente não pode tratar a hipertensão. Não é da nossa alçada isso, certo? Então, não é legal. Não devemos e não podemos fazer essa prescrição, tá? Eu não faço. Mas aí fica cada um ao seu critério, tá bom? E aí, pessoal, além de monitorar a pressão, utilizar a sedação, por isso que eu falei, paciente com alteração sistêmica, seja ela qual for, sempre utilizar a sedação. E nesses casos, não usar a AINE, pessoal. A AINE, ele é um medicamento muito complicado. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm muita afinidade com proteína plasmática. Então, o que acontece? Conforme eles interagem muito com proteína plasmática, todos os outros medicamentos que o paciente tomar, pode ter um efeito exacerbado, tá certo? Como, por exemplo, o paciente, no caso desse, você pode entrar em hipotensão, porque tem vários anti-inflamatórios que vão reagir, vão ter uma interação medicamentosa com os antihipertensivos, e aí o efeito do antihipertensivo fica exacerbado por conta do AINE. Então, evitar o AINE em pacientes hipertensos. Aí a gente usa qual? Os corticoides, corticosteroides, a dexametasona, no meu caso é de eleição. Tá certo? E depois, no paciente, no estágio 2, ou seja, hipertenso estágio 2, é aquele que a gente vai estar com a pressão arterial acima de 160 ou acima de 100. Pessoal, o que acontece? Nesse caso, nesse estágio aqui, a gente só vai poder utilizar a felipressina, tá? Quando o paciente está no estágio 1, a gente pode utilizar ainda 2 tubetes de lidocaína na concentração de 1 para 100 mil, ou 4 tubetes, tá bom? Na concentração de 1 para 200 mil. Seja lido ou seja articaína, como eu falei. Você só tem que guardar que é 2 ou é 4. Por conta da quantidade de epinefrina presente em cada tubete que vai ser permitido utilizar, respeitando a dose máxima de 0,04 miligramas, tá ok? Ou você vai poder utilizar 3 tubetes anestésicos de prilocaína com felipressina. Eu prefiro não utilizar prilocaína com felipressina, porque a felipressina ela é um vasoconstritor de ação fraca. Então a gente vai ter um tempo anestésico fraco. Um anestésico mais fraco, que é a prilocaína, ela não tem a potência da articaína e da lidocaína. E ainda, somando tudo isso, eu não vou ter tempo cirúrgico. Então eu não tenho hemostasia, eu não tenho tempo cirúrgico, eu não tenho efeito anestésico bom. Por isso que eu não utilizo. Quando que eu vou utilizar ela? Simplesmente nos pacientes hipertensos estágio 2. Aí só ali que a gente vai utilizar a articaína com prilocaína em uma quantidade máxima de 3 tubetes. Aí aqui não tem querer ou não querer, tá? É o que tem para usar e pronto, acabou. Não tem que inventar moda. Está contraindicado cirurgia eletiva. Então, um implantezinho aqui, tchau, já é. Em estágio 2, não existe isso.
Pacientes com urgência, tá com uma pulpite e com uma destruição coronária gigante, tem que tirar o dente. Ok. Tá com a pericoronarite, trata a pericoronarite. Depois faz a exodontia, controlada a hipertensão. Tá com a abscesso periodontal, drena abscesso, certo? Então a gente vai fazer os tratamentos, tá bom? Principalmente na busca do alívio da dor, aliviador de forma indolor, então, ou seja, vai ter que ter uma boa anestesia, uma anestesia eficiente. Tem que lembrar que dor aumenta a liberação de catecolamina, ou seja, aumenta a liberação de adrenalina endógena. O paciente ele já está hipertenso, você vai administrar vasoconstritor e ele vai liberar mais adrenalina, ou seja, é uma bomba relógio. Por isso que é muito importante também o quê? A sedação, para acalmar o paciente. Igual eu falei para vocês, paciente pré-hipertenso para cima, sedação sem dó, tá bom? Utiliza a sedação para quê? Para você acalmar teu paciente. Ele não vai acalmar de vez não, tá? Sinceramente, não vai acalmar de vez. Você vai acalmar ele um pouquinho, mas já vai te dar um alívio. O paciente ele fica mais calmo. E se você fizer esse monitoramento, que eu falei para vocês que eu faço nesses pacientes, você vai ver que antes da anestesia, ali a anestesia é o divisor de águas, a pressão dele vai estar um pouco mais alta. Se acabou de anestesiar, ele sentiu o efeito anestésico, você pode aferir depois, vai estar baixo, pelo menos uns 2 centímetros. De 16 vai cair para 14, por exemplo. Professor, se no local tiver um serviço médico, é correto solicitar a regularização da pressão para operar? É que assim, normalmente a regularização da pressão, eles tentam fazer a nível ambulatorial, certo? Ou seja, não vai forçar a pressão cair. Vai ser feita através de medicamento, prescrição, atividade física, essas coisas, certo? Normalmente é isso. Agora, se for para um hospital, eu não tenho experiência a nível hospitalar como que funciona, tá? A única experiência que eu tive, que eu achei muito doido uma vez, eu estava na faculdade ainda, estava assistindo uma cirurgia ortognática dos professores lá. E aí eu lembro que um dos professores falou o seguinte, ia fazer uma manobra que tinha um risco de romper a artéria palatina maior, então tipo assim, tinha um risco de ter um sangramento alto. Ele virou e falou para o anestesista, abaixa a pressão do paciente para mim. A pressão estava 9/6, ela foi para 7/5 mais ou menos. O anestesista aplicou o medicamento, ele fez a manobra, separou a maxila do crânio, eu não sei o nome da manobra, não sou buco, e aí... Depois que ele fez, falou assim, não, pode regularizar a pressão. Aí o anestesista foi lá, regularizou e subiu. Então, assim, se é possível, se consegue regularizar instantaneamente, aí eu já não sei, pessoal. Porque aí é mais ambiente hospitalar, tá? A nível ambulatorial, o que eu vejo? Essa experiência que eu tive com vocês. A gente orienta, aí o médico vai prescrever, vai entrar com o tratamento, volta, e acaba que demora um pouco até a gente conseguir realmente operar o paciente numa boa, tá certo? Milena, não sei se eu te respondi, tá? Se eu não te respondi, manda mais uma pergunta aqui que eu te falo, tá bom? Sedação é feita no consultório ou pelo paciente em casa? Olha, normalmente eu medico o paciente, eu já oriento, passo recomendações pré-operatórias, eu forneço o medicamento, que eu acho sacanagem o paciente comprar uma caixa para usar um comprimido, tá? Então eu forneço o medicamento e oriento ele. Ó, você vai fazer assim, 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 assado, tá? E aí, na recomendação pré-operatória, eu já recomendo que ele tem que chegar acompanhado e tem que ir embora acompanhado, tá bom? Ele não pode em nenhum momento estar desacompanhado, tá certo? E ainda, pessoal, ainda mais se a gente for utilizar o midazolam, tá? Porque o midazolam tem um efeito ainda colateral, que é o seguinte, o paciente ele pode ter alguns pensamentos, algumas coisas meio libidinosas, sabe? Ele pode pensar algumas coisas meio complicadas, por isso até não deve ser, você não deve atender ele sozinho. Tá bom? Porque ele pode pensar, por exemplo, no caso de uma mulher, ela pode pensar que pode ter sido violentada, e não, realmente às vezes ela não foi. Então por isso que é sempre bom estar acompanhado por conta disso, tá? E isso aí é um efeito colateral do medicamento, tá bom, pessoal? Por isso tem que estar sempre acompanhado no caso do midazolam, e aí é esse o manejo que eu faço, tá certo? Belezinha, pessoal? E aí, então, o que eu tô te falando? Aí a gente abordando aqui, já entrando... Considerar, nesses casos aqui, já o ambiente hospitalar, porque no ambiente hospitalar, realmente, vai ter uma equipe médica que tende a controlar melhor a situação do que a gente, tá ok? Hipertensão acima de 180 por 100 milímetros, pessoal, esquece, atendimento hospitalar não existe atendimento ambulatorial, tá bom? Ali, você não tem margem nenhuma para o paciente estressar, para ele ficar nervoso. O pouquinho que ele ficar, ele vai para quanto? Ele vai para onde essa pressão dele? Certo? Então, nesses casos, infelizmente, atendimento hospitalar, o que você pode fazer? Prescreve um analgésico, anti-inflamatório, um corticoide, se for um caso de infecção, um antibiótico, mas não opera, não põe a mão, tá certo? Não faz nada.
Isso aí não é caso para a gente operar em ambiente ambulatorial. Isso aí é para ambiente hospitalar, tá joia? E no caso do paciente ele apresentar crises de hipertensão, o que ele pode sentir, tá? Normalmente vai ser isso atrelado, vai ser a hipertensão severa, sintomática. Ela vai ser, normalmente vai estar acima de 180 milímetros de mercúrio, tá? Ele vai apresentar dor de cabeça, principalmente na região occipital, alterações visuais, sangramentos gengival e nasal. Quem aqui já operou o paciente hipertenso? Fala para mim. Alguém já viu? Paciente pré-hipertenso, um pouquinho hipertenso? Pessoal, o sangramento é intenso, tá? Não é um sangramentozinho qualquer que a gente está acostumado. O paciente que tem hipertensão sangra mais. Então, se o paciente, você está operando por uma urgência e o paciente está hipertenso, você controlando o tubete anestésico, toma cuidado que ele vai sangrar mais. Você vai ter que tomar esse cuidado, tá certo? Dificuldade respiratória. E, pessoal, para finalizar o que eu tinha preparado para a gente hoje, para depois a gente abrir a sessão de discussão, as dúvidas, não devemos, de maneira alguma, prescrever algum antihipertensivo. Isso foge da nossa alçada, tá ok? O paciente AJA3, ele já vai entrar no paciente, já vai ser estágio de hipertensão, estágio 1, tá ok? Então, aí, a respeito da hipertensão, é o seguinte, vai depender, o limite mesmo, igual a gente falei ali para vocês, seria 180 miligramas por 100. Ali a gente não vai atender de jeito nenhum. Passou disso, ambiente hospitalar, tá? Para baixo, aí vai ter o pré-hipertenso, vai ter o paciente de hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2, onde que cada fase dessa da hipertensão a gente vai ter um manejo. Então, o limite seria os 180%. Dali para baixo, a gente pode pensar em fazer alguma coisa. Só que aí vai ter as regras. Por exemplo, no estágio 2 a gente só vai atender urgência, no estágio 1 a gente pode pensar já numa cirurgia eletiva, mas com controle de quantidade anestésica, certo? E depois no pré-hipertenso aí a gente está mais tranquilo, a gente consegue trabalhar mais, tá ok? Professor, cirurgia hipertenso com monitoramento está descompensado. Qual o melhor momento de parar? Cara, Gustavo, você viu que está subindo pressão, não está parando, para, cara. Para o procedimento, estabiliza. Porque assim, só que normalmente o que acontece? Se o paciente está sedado, você sedou ele, você pode fazer um teste um dia que precisar aí, se for fazer um monitoramento, você vai ver que um pouquinho antes da anestesia, às vezes até sobe um pouquinho a pressão dele. Se acabou de aplicar anestesia, o que a gente pensa? Ah tá, então se tem um vasoconstritor, vai elevar, né? Não. Quando passou a anestesia, ele sentiu anestesiado, ele acalma, porque ele fala, não, peraí, agora eu estou anestesiado, estou tranquilo. A pressão cai. A pressão, ela reduz, o paciente ele começa a ficar calmo, porque ele vê que ele não vai sentir dor, ele já começa a ficar mais tranquilo no procedimento, sabe? Então, assim, agora, se o paciente, você está monitorando ele, vamos lá, você começou, está 14/10, você anestesiou, 15/11, está começando a subir, 16/11, está começando a subir, o paciente começou a sentir uma dor na nuca, fica, para onde estiver, para, certo? Vai acompanhando, se não equilibrar, se não estabilizar, chegar num ponto, chama a equipe de saúde ou então põe dentro do carro e leva para o hospital, que aí lá eles tomam conta, certo? Não, igual eu falei assim, pode prescrever? Pode, mas não deve, entendeu? Eu nem tenho captopril no meu consultório, nem tenho, tá? Para fazer o controle, mas começou a oscilar, tchau, pode já ou vai com o paciente para o hospital ou chama a equipe de saúde, tá? Zaldo da Silva, caso o paciente hipertenso devido ao nervosismo se sinta mal, pressão sobe, qual procedimento fazer? É a mesma coisa, já, pressão subiu, após a exodontia, encaminhamento médico, tá? A gente não vai tratar. Você já finalizou, você já terminou, por exemplo, você fez a extração, terminou, passou 1 hora, teve elevação de pressão. A gente não vai fazer mais nada aí. Ali agora é procurar atendimento médico para controlar, tá? Infelizmente, é essa a conduta. Os medicamentos para escolher para sedação midazolam 7,5 mg, tá? Eu gosto de prescrever um comprimido de 7,5 na noite anterior, ou metade, tá? De 15 mg, por nada, já.
na noite anterior, que ele tenha uma boa noite de sono, ou tente a ter uma boa noite de sono, que aí ele acalma um pouco, ele tende a chegar, se ele dormir bem, ele tende a chegar menos estressado, com a noite de sono, mais descansado, então tende a baixar um pouquinho a pressão, e 1 hora antes de novo. Isso aí para o paciente adulto, tá, Roberta? Se for paciente idoso, a gente tem que fazer utilização de lorazepam 2mg. Lorazepam, porque o paciente idoso, ele pode ter um efeito exacerbado com o midazolam e os outros benzodiazepínicos, tá? Uma cirurgia de stência, alterna entre líder e articaína, pode ser uma má conduta? Gustavo, a questão não é alternar, certo? Por que acontece? O problema é o vasoconstritor. Então você pode alternar em um outro, mas você vai ter que respeitar a quantidade. Você vai ter que respeitar, por exemplo, se você utilizou 2 tubetes de 1 para 100 mil de adrenalina, você não pode utilizar os outros 2 tubetes com articaína, você já usou a dose máxima, certo? Aí você vai ter a tendência de causar uma hipertensão ou desregular a hipertensão, a pressão arterial do paciente. E aí justifica, então, se você não utilizou a concentração máxima, beleza. Igual esses dias que eu postei, que eu estava monitorando o paciente, aquilo tudo. Naquele dia, por exemplo, eu queria garantir anestesia, certo? Era a região do maxila. Eu falei, eu quero operar, eu só tenho 2 tubetes e eu quero ter certeza. Falei, não posso errar a técnica anestésica. Na maxila, você não quer errar, o que você faz? Articaína. Se você passar articaína ali, vai pegar anestésico, porque lá tem uma perfusão gigantesca, vai sair de um lado, vai para o outro sem problema nenhum. Então o que eu fiz? Eu já passei para a articaína, e eu acho um bom recurso para ela, porque ela meio que corrige a técnica anestésica nossa. Se você errou, a perfusão dela vai conseguir anestesiar. Então, na dúvida, se às vezes você está com receio, vai para a articaína. Mas alternar entre elas, vamos supor, se você quiser usar um tubete de lidocaína e um tubete de articaína, pode, não tem problema. A questão é o que é? A quantidade do vasoconstritor. Tá joia? Repete o do paciente idoso, por gentileza. Sim, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, Roberto. Seguinte, paciente idoso, benzodiazepina que a gente vai prescrever para ele. Lorazepam, 2mg, 2 horas antes do procedimento. Tá ok? Por que a gente tem que prescrever o lorazepam? Todo benzodiazepínico tem uma afinidade por tecido adiposo. O paciente idoso, ele tem um maior percentual de tecido adiposo do que um paciente adulto. Ele perde massa magra, ele perde massa muscular e ganha tecido adiposo. Consequentemente, então ele vai ter um maior depósito. Então, se pensar um diazepam, um midazolam, um lorazepam, bromazepam, tende a ter um efeito mais forte. Enquanto a lorazepam, ele tem uma menor afinidade pelo tecido adiposo, certo? Do que os outros benzodiazepínicos. Por isso que a gente opta por ele. Tá ok? Respondido, Roberto? Se não respondeu, pode falar que eu respondo, tá? Até se acertar. Jéssica, né? Vamos lá. Articaína em hipertenso e diabético? Pode, sem nenhum problema. A questão no paciente hipertenso ou no paciente diabético é sempre o vasoconstritor, tá, pessoal? Por nada. Aí, que ótimo, eu fico feliz. Por nada. A questão não é o sal anestésico. A questão é o vasoconstritor, tá bom? No paciente hipertenso, o que o vasoconstritor vai poder fazer? Ele vai elevar a pressão arterial. Ponto. No paciente diabético, o que ele vai fazer? Como ele é a adrenalina, tá bom? Ele pode fazer o seguinte, ele vai lá no fígado, tá certo? Ele vai ativar a via da glicogenólise, ou seja, vai quebrar a via, vai quebrar o glicogênio, aumentando a concentração de glicose no sangue, tá bom? Só que é o seguinte, no paciente diabético, pessoal, a quantidade de anestésico que a gente utiliza de vasoconstritor é muito pequena, tá? No paciente diabético, eu não deixo de utilizar, eu não costumo utilizar a felipressina. Por quê? Como a felipressina, já falei, ela não me garante tempo cirúrgico, a prilocaína com felipressina não me garante um tempo cirúrgico adequado, uma anestesia tão eficiente e a hemostasia, eu vou ter um procedimento cirúrgico mais comprometido com isso. O paciente, se ele fica mais estressado, se ele fica mais ansioso, ele libera muito mais adrenalina endógena do que eu vou aplicar nele, tá? Por isso que é extremamente importante, tanto no paciente hipertenso quanto diabético, um controle anestésico excelente, para você evitar uma crise hiperglicêmica ou uma crise de hipertensão, tá bom? E no paciente diabético tem que tomar cuidado também no caso das crises isso é a crise hipoglicêmica, que ela é mais preocupante que a hiperglicêmica, tá? Então a relação
do paciente diabético é com vasoconstritor e na relação do vasoconstritor é de elevar a glicemia. Só que, igual eu tô falando, essa elevação ela é pequena, ela não é significativa, tá? Diferentemente do que ele vai liberar se ele estiver sentindo dor. Aí a adrenalina está lá no talo, liberação de via de glicogênio vai estar sendo quebrada até não querer mais, a glicogenólise vai estar aumentando gigantescamente a glicemia do paciente porque ele está ansioso, nervoso, estressado, com dor. Então na hora que a gente controla, a tendência é a gente melhorar. Tá ok? Respondido, Jéssica? Mas se for articaína ou lidocaína, tanto faz, tá? Não tem nenhum problema. Certo então, pessoal? Então vamos encerrar por aqui por hoje. Belezinha, pessoal? Então, vamos lá. Boa noite a todos, bom descanso.